Aqui. Então, boa tarde. Estamos a gravar no dia 12 de maio de 2021, esta segunda das conferências de maio do Centro de Reflexão Cristã. Esta sessão vai ser moderada pelo João Miguel Almeida. Boa tarde a todos e a todas. Eu fui avisado de que o José Sá Fernandes e o Francisco Ferreira precisam de sair mais cedo, por volta das 7 horas, e isso condiciona o nosso colóquio. Portanto, eu vou pedir a cada um dos intervenientes para falar 10 a 15 minutos, começando pelos intervenientes que têm que sair mais cedo, e depois haverá um período de debate. Eu vou apresentar as pessoas muito sumariamente. José Sá Fernandes é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é advogado, é vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, com os pelouros de Estrutura Verde e Energia. É uma pessoa que no seu trajeto esteve muito ligada ao saudoso arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Ganhou o Prémio Nacional de Ambiente Fernando Pereira em 2003-2004, atribuído pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, e o Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta em 2012, atribuído pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas. Tem a palavra. Olá, bom, é um prazer estar aqui convosco. Eu vou começar já cumprimentando toda a gente e agradecendo o convite, e vou tentar respeitar os 10 minutos, começando exatamente até pelo meu currículo. Eu de facto ando há 40 anos, desde os 23, tenho 63, a tentar discutir os problemas do ambiente, a tentar arranjar soluções, consensos, e não tem sido fácil. E não tem sido fácil por várias razões. Eu acho que as razões prendem-se muito com aquelas que ainda existem hoje e que a pandemia também nos ensinou. Eu julgo que o mote tinha um bocado a ver isso, com a pandemia e o futuro ligado ao ambiente. Mas acho que agora, finalmente, o caminho vai ser mais fácil. Logo, por uma coisa simples, as pessoas, uma das grandes dificuldades que eu tive ao longo destes 40 anos era ter a ciência a explicar muitas das coisas que nós intuitivamente sabíamos, acreditávamos, defendíamos, e hoje parece que há uma exigência das próprias pessoas, ou de toda a gente, ou de muita gente, ou da maior parte da gente, que quer que a ciência diga o que é que tem a dizer sobre as diversas matérias ambientais. Depois, outra coisa que era muito importante e que eu acho que agora também se percebe essa importância, era discutirmos o ambiente como uma discussão interdisciplinar. Nós tivemos durante muitos anos a ligar a defesa do ambiente muito sectorial, e hoje acho que temos uma visão a chamar várias ciências para o debate. E, portanto, precisamos dos botânicos, os botânicos discutam com os biólogos discutam com aqueles que conseguem medir a qualidade do ar, e por aí fora. E, no fundo, o que hoje assistimos, e a pandemia também nos veio ensinar isso, ou reforçar essa posição, é que, de facto, não podemos olhar para estas coisas apenas de um prisma, mas temos uma visão alargada sobre o ambiente, ou seja, juntarmos as várias especialidades em cada uma destas matérias. Eu normalmente costumo contar sempre uma história, que provavelmente alguns dos presentes já ouviram, mas nós estamos num momento muito importante a este nível. No fim do século
XVIII, no princípio da Revolução Industrial, e porque o momento era absolutamente mágico, e porque era um momento em que as pessoas deparavam-se com uma máquina absolutamente revolucionária, que era a máquina do vapor, e do que é que podiam fazer com essa máquina. Vários saberes se reuniam numa casa no norte da Escócia, formando um clube, aliás, com um nome muito interessante, que era o Clube das Ostras, e, portanto, o nome até era apelativo, especialmente para uma pessoa como nós, que vivemos aqui ao pé delas, e reuniam-se esses saberes, eram vários protagonistas. Tínhamos desde o humanista do David Hume, até ao Watt, aquele dos watts, das eletricidades, a químicos, que se juntavam, ao Adam Smith, o economista, e que se juntavam nessa casa ou num clube, não sei onde é que era, mas era no norte da Escócia, e que se juntavam e diziam, nós temos que pensar o que é que podemos fazer com esta coisa extraordinária que nos está aqui a deparar, mas sempre com uma ideia. Nós temos que usar este conhecimento científico e juntando os nossos conhecimentos, desde o humanista, ao economista, ao químico, ao físico, para fazermos qualquer coisa ligada ao bem comum. E a ideia, e esta pequena história, verdadeira, eu acho que agora é mais fácil, pós-pandemia, juntarmos, porque esta sensação de que se unirmos vontades e se formos mais solidários, nós conseguimos resultados. Porque, de facto, só com a união de esforços e de várias equipas e de vários países e de várias gentes é que nós conseguimos estar-nos a safar, entre comas, da pandemia. É muito rápido que conseguimos uma vacina e isso, de facto, foi um esforço gigantesco de várias pessoas. Mas isso permite-nos também aquilo que sempre quisemos fazer no ambiente, que é juntando várias vontades e várias pessoas, vários cientistas e movimentos, e interligar as coisas para termos um ambiente melhor. Sendo que aqui também foi introduzida, no meio da pandemia, uma coisa absolutamente essencial, que foi a ligação do ambiente à saúde pública, ou a importância a dar à saúde pública. E essa é outra das matérias que nós temos que introduzir e vai ser obrigatória a introduzir. E tenham a certeza, não se pode ter a certeza absoluta, mas quase absoluta, de que a discussão dos próximos 10 anos do ambiente vai ser ambiente e saúde pública. E que as decisões políticas vão assentar nessa dicotomia. Não tenho, enfim, nós não temos a certeza de nada, mas tudo indica que vai ser assim, infelizmente vai ser assim. Porque nós estarmos a tomar um exemplo, uma decisão para tirarmos os carros desta rua ou não, porque é poluída, se nós ligarmos à saúde pública, provavelmente a decisão política é mais fácil, mas a compreensão dela também é. E isto leva-nos a um antecedente que também se percebeu agora na pandemia, como o esclarecimento das pessoas é fundamental. E que só se consegue fazer esclarecimento se tivermos os dados para esclarecermos as pessoas. E, portanto, a primeira coisa, e o Francisco sabe tão bem como eu, porque anda nestas lutas, a Francisco Ferreira, nestas lutas do ambiente, muitas vezes os dois na mesma campanha, na mesma luta, de que a primeira coisa que talvez a coisa mais importante para iniciar o que é que seja numa luta é termos os dados da questão. E disponibilizarmos esses dados. Ou seja, sermos absolutamente transparentes, mas ao mesmo tempo não discutirmos as coisas sem a base que permite uma discussão séria. Eu hoje já tive três... Esta coisa também prejudica a nossa vida, porque nós andamos... Eu já tive três coisas destas hoje, destes, não sei como é que esses debates presumo, não é? Eu hoje tive logo de manhã à hora do almoço, sobre solos contaminados, que é de facto um problema
e a discussão era engraçada, e estava o painel de excelente categoria, eu apenas fiz a apresentação. Infelizmente hoje não posso continuar a ver isto, mas eu gosto de ver. É muito mais importante eu ouvir as pessoas do que eu propriamente falar, porque digo estas banalidades do político do costume, não é? Mas enfim. Mas, por exemplo, sobre os solos contaminados, que é uma luta, é um grande problema. É um problema que também está ligado à saúde pública, mas que tem antecedentes. E a gente, pelos solos contaminados, pela conversa de hoje de manhã, era tão bom que quando tivéssemos indústrias, as pessoas fossem avisadas do que é que ia acontecer quando a indústria fosse colocada nesse determinado sítio. O que é que isso podia afetar a água? O que é que isso podia afetar a qualidade de vida das pessoas? O que é que isso podia afetar a qualidade do ar? Depois da indústria se ir embora, o que é que acontecia àquele território? Se podíamos construir, se não podíamos construir, se aquilo era revitalizado, se aquilo podia mudar ou não podia mudar. Infelizmente, durante anos, nada disso aconteceu. Ou seja, essa informação que devia ser dada não foi dada durante anos. Mas ainda hoje, quando nós discutimos, por exemplo, a extração do lítio, ou quando nós discutimos qualquer coisa que seja extrativa, que tem sempre implicações ambientais, nós continuamos a não dar a informação toda às pessoas. Portanto, no princípio de conversa, de qualquer questão ambiental do futuro, as pessoas hoje já têm muito mais a consciência, e isso também deriva da pandemia, ou ajudou a pandemia que foi uma coisa horrorosa, era muito melhor que não tivesse havido, mas o que acontece é que ela aconteceu. As pessoas estão a perceber que precisam da informação e os dados todos da informação. Ou, no fundo, as pessoas perceberam que têm que fazer um raciocínio para a frente, não é? Sabendo as causas e depois raciocínio como é que se vão gerir, como é que vamos gerir este fenómeno. Com aquilo que se sabe, evidente, não é? Para inventar coisas. E, portanto, a informação é absolutamente essencial. Nós, por exemplo, em Lisboa, em relação aos solos contaminados, neste momento sabemos quais são os sítios com potencial de contaminação. E eu até hoje, nesse programa, até contei a história que também é conhecida, que é para a gente perceber a contaminação e como é que as coisas devem ser explicadas. E contei a história da Alice do País das Maravilhas, porque todos sabemos que o chapeleiro maluco tem uma história por trás. Os chapeleiros do mundo inteiro tiveram um problema durante uma série de tempo, que foi porque no fabrico do chapéu usava mercúrio. E, portanto, o facto de terem usado mercúrio e depois trabalharem com mercúrio e tal, todos eles, ou uma grande parte dos chapeleiros daquela altura, passaram-se, enfim, adoeceram e morreram. E só depois a ciência, com a investigação que fez, é que percebeu porquê. Mas cá está, o mercúrio contaminou, não é? A cabeça do chapeleiro e por aí fora e tal. E hoje é muito mais fácil, nós já sabemos muito mais, contarmos uma história para que o chapeleiro na altura não usasse mercúrio, e hoje nós temos um manancial de ciência ao nosso dispor que nos deve ajudar a antever ou a perceber os problemas que aí vêm. Eu falei-vos disto da contaminação, porque vinha a propósito de hoje de manhã. Mas nós hoje, o Francisco Ferreira está nessa luta, aliás, tal como eu, muito embora ele não tome posição nenhuma, é muito cauteloso na posição do aeroporto, por exemplo. Nós não estamos a ser informados. Quer dizer, eu não me sinto informado e sou uma pessoa, até com interesse próprio, porque sou autarca em Lisboa, na área do ambiente e cidadão, não é? E nós não estamos a ser informados. Esta é a base da discussão, é de facto a boa informação. E porquê é que nós não estamos a ser informados? Aí me dizem, não, Alcochete pode ser um problema porque isso é caríssimo descontaminar os solos lá dos tiros e das bombas que se deitam lá no Alcochete. E vai demorar anos. Eu não tenho a certeza disso. Alcochete é 7 mil milhões de euros.
Mas outro dia estive a ver um engenheiro, que eu tenho grande confiança nele, do LNEC, que disse não, é 1,9 milhões. E, portanto, isso é só para vos dar um exemplo, que até a base, o grau de exigência do cidadão hoje é muito maior. E, portanto, em relação ao aeroporto, é um exemplo, nós temos que ter a base, que é a informação certa. Quer dizer, eu não posso estar a discutir ou participar num debate se eu não tiver a informação correta sobre essa merda. E a informação toda. Porque quero a informação toda. Ou seja, a informação toda não é só o problema da contaminação dos solos, é o problema das aves, é o problema disto, é o problema daquilo. É o problema. E eu acho que hoje a ciência pode-nos dar muitos desses dados e que alguém depois, tipo Clube das Ostras, que também tente perceber como é que ajudar a nossa decisão. E, portanto, não é só dar a informação, portanto, termos os dados todos. É também esclarecermos as pessoas. As pessoas serem esclarecidas. Porque quando eu vejo o pobre, não no sentido exato da palavra, mas o homem que tem o seu pedaço de agricultura em Trás-os-Montes e que de repente tem um anúncio que vão abrir ali um buraco para descobrir o lítio que vai fazer o bem a toda a gente. O homem que tem ali uma propriedade sustentável, com os seus animais, com a sua agricultura, com a água que vem ainda da nascente, não vai compreender, mesmo que vá lá uma pessoa dizer que aquilo é para o bem comum de toda a gente. Porque ele não percebe. Portanto, as pessoas têm que ser esclarecidas e pôr na balança o bem individual e o bem coletivo. Portanto, a informação, eu acho que vai ser dos próximos já obrigatório. O esclarecimento, importantíssimo. Só este pormenor, em todas as áreas, e ligar umas às outras. Nós não podemos falar de alimentação sustentável se não ligarmos à alimentação e à alimentação se não ligarmos ao ordenamento do território. Só este exemplo. E isso vai ser também nos próximos 10 anos obrigatório. No outro dia tive uma reunião com as 5 cadeias de supermercados, maiores cadeias de supermercados portuguesas. O que é que eles discutiam? Discutiam que tinham que tomar outra atitude perante o consumidor. Eles tinham que informar o consumidor o que é que tem lá nos supermercados. Porque o consumidor do futuro, diziam eles, e atenção que são pessoas bem informadas, porque eles vivem disto, do negócio, da venda de bens consumidores, porque o consumidor vai exigir o que é que está na lata, ou o que é que está no frasco, ou o que pode ser que tenham de comprar, se podem comprar a granel, se não podem comprar a granel. E, portanto, esse esclarecimento é um esclarecimento, esse esclarecimento vai ser obrigatório para qualquer discussão ambiental dos próximos 10 anos. Eu peço a José Sá Fernandes que conclua a sua intervenção. Eu vou concluir já. Portanto, informação, esclarecimento, transparência também nos seus processos. Transparência completa nos seus processos. Para estas 3 coisas, eu acho que é o tal Clube das Ostras, é muito importante que tenhamos a ciência a poder esclarecer bem, a poder informar bem e a poder a dar as alternativas para as pessoas escolherem. Só se pode escolher se tivermos alternativas. Em direito usava-se muito a expressão, ou utilizava-se muito a expressão, eu só posso decidir se ouvir o outro lado. Se eu ouvir só um lado, eu tenho que ouvir o outro lado. E, portanto, este esclarecimento tem que ser também um esclarecimento que permita o outro lado apresentar os seus argumentos. Só assim é que eu sou esclarecido, só assim é que eu posso decidir. Portanto, concluindo, o futuro do ambiente pós-pandemia vai ter estes três vetores, onde se vão incluir também 3 questões ambientais que vão ser decisivas para a discussão. A alimentação, mas com todos os contornos de toda a cadeia, a saúde pública e a poluição atmosférica, que está, no fundo, ligada a... E aqui, depois, decorrem todos os outros problemas, a obesidade, as doenças respiratórias e por aí fora. E, portanto, concluindo com uma frase que eu tenho dito sempre ao longo desta pandemia, também é muito importante nós não sermos mais papistas que o Papa, como se costuma dizer, e, portanto, há uma frase que eu gosto e que tenho citado, porque
muitas coisas não são possíveis de fazer. Durante a pandemia não fizemos muitas coisas que queríamos fazer, que quem quer só o que pode tudo o que quer. E, portanto, esta é uma máxima que eu acho que se deve utilizar também para o futuro, porque implica não esbanjarmos, implica percebermos o que podemos fazer sempre, tal como os do Clube da Ostra, sempre a pensar no bem comum. E, portanto, com isto termino, enfim, umas pequenas palavras sobre esta vitória. Desculpem-me ter alongado, mas eu falo muito. Obrigado. Passo agora a palavra a Francisco Ferreira, ativista ambiental desde o início da adolescência, licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Engenharia do Ambiente na área da água pela Universidade de Virginia Tech, doutorado pela Universidade de Cornell e pela Universidade Nova em Qualidade do Ar. O seu trajeto como ambientalista é, em boa parte, a história das organizações ecológicas ou ligadas ao ambiente em Portugal. Começou na Liga para a Proteção da Natureza, à qual eu, por exemplo, também pertenci quando era adolescente, uma liga formada inicialmente para preservar a Serra da Arrábida, à qual também esteve ligado, por exemplo, o poeta Sebastião da Gama. Foi depois fundador e presidente da Guercos, e foi presidente da Guercos entre 1996 e 2001, e atualmente é presidente da Zero, associação que sucedeu à Guercos. Passo então a palavra a Francisco Ferreira. Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que partilho convosco aquilo que me parecem ser elementos fundamentais de reflexão sobre não a crise pandémica apenas, mas as várias crises que nós vivemos e como é que podemos e devemos ultrapassá-las. O José Sá Fernandes já tocou em alguns aspectos que eu também vou tocar, porque o que mostra que realmente há aqui consensos que são importantes. Eu ainda pensei em não usar slides, porque realmente é sempre diferente nós termos um discurso mais direto. Mas eu acho que os slides aqui ajudam tanto que eu não tenho nada muito longo, mas queria mostrar algumas imagens que eu acho que mesmo assim são convenientes nós lembrarmos. E começava por esta, que eu acho que é o reforço de uma ideia muito importante. Esta imagem continua, é dos Objetivos do Desenvolvimento, não são os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, são os 5P, ou 5Ps, entre aspas, se quisermos, que eu acho que mostram bem, que nos devem guiar naquilo que é uma sociedade efetivamente sustentável. É uma sociedade que olha para as pessoas, é uma sociedade que percebe que tem que haver prosperidade no sentido de garantir qualidade de vida. Sem paz não vamos ter desenvolvimento sustentável. Tudo tem a ver com a colaboração entre as instituições, entre as pessoas e, obviamente, todos nós vivemos num planeta de que dependemos. Estes 5Ps, os 17 Objetivos, estão muito marcados por esta reunião em setembro de 2015, quando o Papa visitou a seguir a Cuba os Estados Unidos, quando era presidente Obama, e portanto, as próprias Nações Unidas, eu acho que marcam aqui muito aquilo que é o multilateralismo, que é nós olharmos, mesmo nesta crise pandémica, é bom nós percebermos o papel que foi desempenhado, que pode ser melhorado, de instituições como a Organização Mundial de Saúde ou como as Nações Unidas, o papel do secretário-geral que conhecemos, não é? Nós atualmente vivemos 3 grandes crises e não é a pandémica, porque para a pandémica nós já encontramos a vacina, vamos continuar provavelmente a vacinar-nos nos próximos anos, se calhar num futuro longínquo, e parece-nos uma crise muito distante, mas é uma crise de 1 ano e meio, 2 anos, quer dizer, não tem nada a ver com o clima. O clima, o aquecimento global, nós travarmos o aquecimento global são décadas.
nós recuperarmos aquilo que estamos a perder em termos do número de espécies por ano à escala mundial, é algo que não conseguimos voltar atrás. Temos uma crise de recursos também, não é? Uma crise de recursos porque nós já estamos muito acima da nossa pegada, já, aliás, no caso de Portugal, vocês de certeza que amanhã vão ver as notícias, no caso de Portugal, nós amanhã atingiríamos, se não estivéssemos com a crise pandémica, amanhã teríamos simbolicamente o limite cada vez mais cedo dos recursos que temos, renováveis, não é? Portanto, temos que ir ao cartão de crédito, temos que ir ao extra, temos que ir aos combustíveis fósseis, temos que ir ao peixe que não deveríamos estar a pescar e que está lá no fundo. E realmente isto tem muito a ver com aquilo que o José Sá Fernandes dizia, quais são, na nossa pegada ecológica, o que é verdadeiramente dramático. Bem, a biocapacidade é um dos aspectos mais importantes. Porquê? Porque se nós não tivermos esses recursos renováveis, nós depois não conseguimos sobreviver devidamente, ou melhor, não temos recursos, não é? Não temos recursos para nos alimentar, para termos os serviços, a água, o ar, os solos. Isto do ponto de vista, digamos assim, dos recursos, mas depois os consumos que nós temos. E os consumos mais dramáticos que nós temos têm a ver precisamente com a alimentação e com os consumos e o impacto de um setor tão importante como os transportes. E, portanto, quando nós fazemos aqui o balanço, isto é um exemplo, por exemplo, isto é um exemplo para Barcelos, se eu olhar, por exemplo, à escala Conselhia, Barcelos consegue-nos fornecer, nem olhem para as unidades, consegue-nos fornecer 0,63 hectares globais por pessoa, mas a pegada de cada pessoa são 3,25 hectares. E, portanto, o déficit é muito negativo. E é assim que nós vivemos no mundo. Há uns muito mais beneficiados em termos daquilo que se consegue produzir, outros que pelo contrário, consomem muito mais do que têm. Mas o problema é que nós, quando olhamos para o planeta num todo, o saldo é negativo. E essa é que é a grande questão. Quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos que alguns limites já ultrapassamos. Nas alterações climáticas, na perda da biodiversidade, na conversão do solo, naquilo que são os chamados ciclos de elementos tão importantes como o azoto e o fósforo. Mas também na realidade social nós estamos com problemas na equidade, na igualdade de género, na saúde, na água, na energia. E esta mistura, digamos assim, dos limites ecológicos e da fundação social que nós temos que fazer esta avaliação do nosso dia-a-dia. Eu uso muito estas palavras do Chesterton no início do século XX, porque eu acho que elas nos devem fazer lembrar aquilo que é o nosso dia-a-dia. Quer dizer, há duas hipóteses de nós nos sentirmos felizes. Não é bem assim, é de termos o suficiente. Uma é nós continuarmos a acumular mais e mais, e as outras é nós desejarmos menos. O problema é que nós optamos habitualmente pela primeira. Ficamos mais descansados e felizes se formos a umas compras do que propriamente convencer-nos que não precisamos de tanto. E, portanto, reparem, à escala mundial, nós em 1970 conseguimos chegar ao final do ano usando só recursos renováveis. Em 2019, só chegávamos até 29 de julho. À escala mundial, o ano passado chegámos até 22 de agosto. Mas realmente, quer dizer, nós precisávamos mesmo de chegar, era até ao fim do ano. O que é que tem sido o nosso modelo? E perdoem-me estar em inglês. É tirar, fazer, usar e desperdiçar. Quer dizer, isto é aquilo que está em cima da mesa, não é? São as fotografias de cima, que é onde começa, e onde acaba, que são as fotografias de baixo.
E nós precisamos realmente de mudar muito esta ideia, e por isso se fala tanto, mas é preciso concretizar. E é preciso que, por exemplo, o PRR, que já está, entre aspas, na fase final de aprovação, fizesse a diferença que não vai fazer em muitos setores, de nós realmente revolucionarmos, tornarmos a sociedade efetivamente mais resiliente, que é que nós não queremos, pensem naquilo que é a nossa sociedade, nós queremos tecnologia, o proprietário, a vacina tem o proprietário, não é? Está protegido. Nós temos a marca, é a AstraZeneca, é a Pfizer, e temos ali um circuito. E nós o que precisamos é de normas abertas, de conhecimento comum, de uma governança que seja em rede, de circuitos alinhados. Portanto, não é só o circular, é o entrosar dos vários circuitos. É nós investirmos na reparação em vez de irmos comprar mais. O importante é nós fazermos uso e não sermos proprietários. É realmente aqui que há toda a mudança. E esta fotografia do Tom Cruise, para quem conhece as Missões Impossíveis, é porque nós estamos verdadeiramente numa missão planetária para lidar com aquelas 3 crises e que tem que ser tomada a peito nas cidades, nos países, no planeta como um todo. E essa missão tem que ter uma direção clara, tem que ter metas, tem que ser ambiciosa, mas ao mesmo tempo realista, tem que ser flexível, adaptativa, ligar e envolver os cidadãos, interdisciplinar, exigir responsabilização. Este exemplo vem do Reino Unido, que é sempre um pouco questionável agora com o Brexit, mas não deixa de ser inspiracional. O Reino Unido, em vez de fazer grandes metas, grandes planos, pensou quais são os aspectos cruciais. Eu pus uma fotografia do Schwarzenegger, de um filme que é o Desafio Total, que é quais são os desafios verdadeiramente que nós temos. Não é ir a setor, reparem, eles identificaram só 4. É o futuro da mobilidade, o envelhecimento ativo da população, o desenvolvimento verde e a quantidade de dados que eu atualmente tenho e que preciso de interpretar e usar. Desse ponto de vista, este novo vocabulário, nós temos que mudar o vocabulário, estou mesmo a terminar, nós temos de deixar de consertar mercados para falar de co-criar, co-formar, recompensar a partilha, lidar com a incerteza em vez de reduzir o risco, escolher os disponíveis em vez de escolher os vencedores, acertar numa direção, capacitar em vez de subcontratar e digamos que em vez de olhar para o custo-benefício, não, nós queremos criar mais e mais. E, portanto, temos que mudar. Nós com a pandemia temos que perceber que as crises que temos pela frente, que são muito mais dramáticas, exigem-nos pensar não na riqueza, no crescimento e na eficiência, mas sim no bem-estar, na qualidade e na suficiência. Um consumo sustentável é aquele que faz uma utilização suficiente e eficiente dos recursos, de forma a minimizar o nosso impacto ambiental no planeta. Nós precisamos de uma nova era de otimismo, de resiliência, de urgência, sem dúvida, de inovação e de responsabilidade. Porque realmente planetas só conhecemos este e temos que o deixar em condições e melhor para quem vem a seguir. Obrigado. Passo a palavra a Sara Borges, técnica do Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento da Fundação Gonçalo da Silveira. Trabalha em projetos de educação para a cidadania global com escolas, organizações da sociedade civil e entidades do ensino superior. Colabora com o grupo de trabalho dedicado às escolas e universidades da rede de Cuidar da Casa Comum. É licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e está a frequentar o mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo Social na Universidade de Coimbra. Obrigada, e obrigada por este convite e obrigada também por ser a última, porque acho que vai ser, pelo menos a visão que vou trazer vai se focar nos processos educativos, que é o meu ponto de partida, e acho que pode ser muito complementar, seja ao primeiro desafio, seja agora também à intervenção que o Francisco trouxe.
Então, mas se calhar começando aqui pelo meu ponto de partida, basicamente trabalho numa ONGD, ou seja, pertenço a uma organização da sociedade civil, que desde 2004 trabalha a questão de como é que se educa para a cidadania e uma cidadania global que trabalha a questão da transformação social. E então, a partir daí, vou partilhar muito convosco o que é que têm sido os desafios que vamos identificando, nomeadamente nesta educação para uma cidadania global que vai criando e que responde não só a estes 3 desafios que o Francisco falava, de uma crise ambiental, mas também de todos os outros âmbitos, social, cultural, e que tanto, por exemplo, a Laudato Si aborda essa múltipla crise. Então, se calhar começava aqui por trazer a questão dos desafios e que já existem, nomeadamente nos contextos educativos, e que como é que se faz face ao que é que eles trazem consigo. Então, trazendo aqui uma primeira questão, tem a ver com o hiato entre as nossas vidas cotidianas, e nomeadamente focando aqui os processos educativos, seja com crianças, com jovens ou mesmo com adultos. Tendencialmente parece que há um hiato entre as vidas cotidianas do nosso dia-a-dia e estas realidades ambientais que de alguma maneira são muito entendidas como escondidas ou invisíveis, em alguns casos, mas que têm exatamente uma interdependência e uma complexidade que muitas vezes acaba por ser exigente. E o que eu digo com exigente é porque é contra a cultura, ou seja, numa cultura cada vez mais automática, mais linear e muito de pouca informação para opinar muito, claramente a crise ambiental e uma educação ambiental exige um trabalho diferente a este nível. E então reforçar este hiato. Por outro lado, também, numa perspectiva educativa, é sempre muito difícil, ou se calhar, pondo ao contrário, é mais fácil focar numa resposta individual do que nas respostas que têm que ser trabalhadas comunitariamente, se calhar a nível de cidade ou a nível depois mais estrutural. Provocar a tal mudança social que não seja só individual é sempre um exercício de uma exigência muito, muito superior a poder simplesmente focar num comportamento individual. E se calhar lanço aqui dou aqui um exemplo que é muito utilizado no trabalho com as escolas. Focarmos, por exemplo, na reciclagem dos produtos é sempre muito mais fácil do que falarmos, por exemplo, da redução da utilização do carro para vir para a escola. Há uma traz uma necessidade e uma dificuldade acrescida de gestão familiar e de gestão comunitária que a outra não traz. E tendencialmente a forma como olhamos para os problemas e criamos as soluções, nomeadamente a nível educativo, foca sempre no fim, foca sempre já no que está na ponta e não na complexidade de todo o processo e nomeadamente na complexidade estrutural que está por trás dos problemas que queremos trabalhar. Por outro lado, e neste caso concreto também, e focando aqui na questão da reciclagem, é muito interessante porque a tendência para focarmos nos processos educativos, nas mudanças individuais, normalmente retira-nos esta necessária mobilização e envolvimento comunitário que é urgente. E é engraçado porque, voltando aqui, por exemplo, pegando na questão da Laudato Si, o Papa Francisco é muito claro, ou seja, é bom fazermos reciclagem, é bom fazer estes pequenos passos individuais, não usar os plásticos, os descartáveis, etc. Mas nada disso muda uma estrutura de um sistema que em si é injusto e que está montado de uma maneira que neste momento não é sustentável e que não traz justiça social para todas as pessoas envolvidas. E nomeadamente no caso da crise ambiental, esta questão também é fundamental. A mobilização e o envolvimento comunitário são sempre essenciais. A nível também de um desafio educativo, partilho convosco que agora, durante o tempo da pandemia, houve um relatório promovido por várias organizações de direitos das crianças a nível europeu e encomendado pela própria Comissão Europeia e que tem a ver com os direitos das crianças. E foi uma auscultação feita a mais de 10 mil crianças na Europa e 90% destas crianças, e falo de crianças e jovens até aos 18 anos, 90% têm consciência do impacto das alterações climáticas na sua comunidade. Mas perguntando a estas mesmas crianças, e vocês acham que a escola vos está a preparar para o futuro, vos está a dar ferramentas para o vosso futuro? 20% acha que sim, ou seja, os restantes 80% acha que o processo que está a fazer na escola não o está a preparar para os desafios. E se calhar este desafio é muito interessante, ou seja, de uma geração, e focando aqui numa lógica de justiça intergeracional, não é? De quem está em processos educativos e que está a chegar ao final ou está a entrar na faculdade, etc., alguém que tem uma consciência muito real do limite da sustentabilidade de um planeta, mas que sente que de alguma maneira o sistema educativo
ou os processos educativos que levamos a cabo enquanto sociedade não estão adaptados ao que são as necessidades futuras. Mas também queria trazer aqui, de alguma maneira, para além destes desafios, e que são interessantes, mais do que interessantes, são constantes em todos os processos educativos que levamos a cabo com escolas, com universidades, com organizações da sociedade civil, trazer também aqui umas questões que têm a ver com as possíveis respostas educativas que já existem e reforçar alguns exemplos e boas práticas que me parece que podem também ajudar aqui a pensar este fazer frente a esta crise ambiental. Se calhar começar aqui por uma questão que foi sendo falada, e a questão da informação, ou seja, o formar, o capacitar para a cidadania, não só o informar, o ter os dados, estar ao lado da ciência, mas também perceber isto. Existe cada vez mais um trabalho de literacia para os mídia, por um lado, ou seja, de onde é que vem a informação, mas também uma capacidade de se perceberem os dados. Voltamos ao mesmo. A complexidade dos dados às vezes dificulta que seja possível haver aqui uma ligação à vida de cada sujeito, de cada pessoa, e também à mobilização de cada pessoa nesta transformação. Por outro lado, também para além desta informação, falar da questão da sensibilização, e que acaba por ser muito, muito importante nos processos educativos. Seja sensibilizar para a questão da perda da biodiversidade, para a problemática dos plásticos, ou para, por exemplo, a questão da utilização de agrotóxicos. Qualquer problemática é importante. A questão principal será sempre trabalhar as problemáticas numa lógica de interdependência, por um lado, ou seja, que o problema não é linear, mas é complexo, por um lado, e depois, por outro lado, assumir sempre numa perspectiva ética que somos parte do problema, mas também somos parte obrigatória da solução, e de uma solução que pode ter vários níveis de transformação, seja um nível mais individual, familiar, comunitário, societal, europeu, global, mundial, nesta lógica. Pensando também aqui nas respostas educativas, cada vez mais tem sido um grande desafio trabalhar a questão do pensamento crítico. E quando falamos de trabalhar o pensamento crítico, tem mesmo a ver com a necessidade constante de desconstruir o que sabemos para irmos buscar as fontes certas e estarmos então a olhar para os tais dados que nos ajudam a decidir e a escolher enquanto cidadãs, enquanto cidadãos. E esse é um dos grandes desafios, que ligado à questão da literacia mediática, da literacia face aos médias, neste momento é mesmo importante para trabalhar a questão da crise ambiental. De alguma maneira, estes três âmbitos, ou seja, pensamento crítico, sensibilizar e informar, tem muito a ver com uma questão de uma educação ecológica, ou seja, ir além do que possa ser uma educação disciplinar, e no princípio falava-se exatamente da necessidade de olhar para o problema e construir soluções de forma transdisciplinar, multidisciplinar, e então a perspectiva exatamente de uma educação ecológica que consiga trazer as realidades, e a educação nesta perspectiva também integrada, é um desafio muito importante. Por outro lado, trazer a questão de como é que se educa para uma economia ecológica e promotora de estilos de vida simples. Eu acho que a intervenção do Francisco há pouco trazia essa questão, não é? Nós, de alguma maneira, temos um sistema económico que nos interpela para o consumo e nós vamos estar em contra-sistema, constantemente a remar, nomeadamente a nível educativo, para tentarmos, de alguma maneira, construir novas formas económicas, novos sistemas, seja de economia circular, seja de circuitos curtos de produção, seja de mecanismos de economia da partilha que facilitam, por exemplo, a partilha de bens, seja, por exemplo, a nível de escolas, cada vez mais hortas nas escolas, ou a questão, por exemplo, de repairs café ou de oficinas comunitárias de reparação de bicicletas para os jovens de cada escola, ou seja, há várias opções, mas como é que educamos para isto? E depois, por outro lado, também a questão aqui que está ligada à própria cidadania e que tem a ver muito com este envolvimento comunitário e com uma ação participativa e que, novamente, lá está, a Laudato Si fala muito desta questão. E acho que de reforçar dos processos educativos, acho que estamos todos conscientes disso, nos últimos anos, quem tem puxado processos educativos de envolvimento para a mobilização, para a ação climática, têm sido as crianças e os jovens. Ou seja, e reforçar muito este papel de uma geração jovem que, face aos dados que damos, face à educação que damos, a resposta que cria é de uma mobilização e de uma ação participativa para a transformação dos problemas à volta das questões ambientais.
E não estou só a falar, por exemplo, da questão da greve climática em Portugal, ou do Fridays for Future a nível internacional, mas mesmo de movimentos como o Movimento Católico Global pelo Clima, ou mesmo outras instituições mais locais, de âmbito local, que têm as suas ações de âmbito local, e que isso acaba por ser muito importante. Por outro lado, ou se calhar chegando aqui depois a um outro âmbito, a questão principal acaba sempre por ser a questão da cidadania, de alguma maneira, não é? Como é que transformamos o espaço público, nomeadamente nesta construção de uma resposta à crise climática e a uma crise ambiental global, como é que o espaço público se transforma num espaço de construção do bem comum, participativo e articulado entre todas as pessoas. E aqui, se calhar, é importante reforçar o papel da participação desde cedo, desde as escolas, em todos os momentos, nos movimentos, e que é essencial exatamente para trazermos não só o envolvimento das pessoas nestas questões, mas para os próprios processos participativos serem processos de capacitação, de envolvimento, de informação, de sensibilização, mas primeiramente processos também de transformação social e de construção de soluções comunitárias nesse sentido. Acho que de alguma maneira o que tenho aqui para partilhar convosco e para colocar aqui na conversa, nesta lógica de conversa, são estas ideias principais. E termino, obrigada. Obrigado. Então, vamos abrir o debate. As pessoas podem se inscrever levantando a mão, ou talvez aqui, através destas reações, seja melhor. Pedirem a palavra usando aqui, ou então aqui no bate-papo. Eu não sei, eu posso dizer qualquer coisa? Sim, claro. Pode reagir. Eu agradeço imenso as intervenções do Francisco e da Sara. Só para dar este exemplo, que até de Lisboa. Reparem, por exemplo, nós agora, nos últimos anos, de facto aumentámos muito as áreas verdes e fizemos muitas aquelas praças em cada bairro, etc. Isso teve um efeito absolutamente extraordinário a vários níveis. Portanto, acho que é um bom exemplo. Estou-me a gabar, mas enfim, também faz parte da vida, a gente dizer às vezes, tentar chutar a vanglória, mas pelo menos dizer... O facto de termos um espaço verde, a gente apercebeu-se de várias coisas. Para já, um grande parque, como se fizemos vários nos últimos anos, tem logo influência em várias questões ambientais. São zonas com menos ruído, zonas com menos poluição, são zonas que têm sombra e que, portanto, podem permitir um outro calor. São sombras, são sítios de lazer e, portanto, as pessoas podem correr, saltar, brincar. Como fizemos vários pontos a unir bairros, são zonas de maior coesão social e, portanto, une mais e faz mais comunidade. Depois, em muitos desses sítios, fizemos as plantações de árvores com as pessoas, sejam crianças, sejam famílias, sejam comunidade, permitiu também ter atacar, no fundo, uma série de problemas com várias... ou atacar vários problemas com a mesma ação, que no fundo era fazer um bom parque da cidade. Onde também tínhamos hortas, onde também tivemos várias ligações das escolas a estes locais e, portanto, isso permitiu-nos fazer com uma ação, atacar vários problemas ao mesmo tempo. E, portanto, acho que aqui as palavras-chave, no fundo, são aquelas que eles disseram, não é? É, no fundo, a comunidade, percebermos a comunidade, mas depois há aqui uma dificuldade que a Sara tocou bem, é como é que nós apelamos, comunicamos aquilo que nós sabemos. Este exemplo é bom, porque é fácil de comunicar com as pessoas, porque as pessoas apropriam-se logo do sítio. E, portanto, esta é uma boa maneira de se comunicar para várias valências ambientais. Sendo que também devemos explicar, e parece que resultou da conversa também da Sara e do Francisco, é que nós temos, de facto, de ter uma conversa ambiental que abarque todas as questões. Quando se fala de resíduos ou de separação de lixo, nós temos que falar de toda a cadeia que está ali à volta do lixo. E, portanto, de facto, o discurso tem que ser muito mais abrangente do que tem sido muito sectorial. E eu acho que eu acho que nós estamos, esta pandemia deu um salto nesse sentido. Eu sou mais otimista que o Francisco em relação a estas matérias, porque acredito verdadeiramente que nós não temos outra hipótese.
E, portanto, tal como aconteceu com a pandemia, as pessoas estão despertas para um anúncio que seja sério, que envolva toda a gente, que seja esclarecedor. Aí, de facto, a dificuldade da comunicação tem que ser ultrapassada, porque eu acho que vamos mesmo mudar de comportamento. Ou seja, eu estou mais otimista que o Francisco neste sentido. Eu acho que vamos mudar de comportamento. Então, o exemplo que eu dei das distribuidoras dos supermercados, eles também estão conscientes disso, eles estão conscientes, ou seja, de que nós vamos mudar de comportamento, nós todos. E, portanto, quando formos fazer a compra, e nós exigimos saber de onde é que aquilo vem, de onde é que aquilo vem, e vamos escolher pelo aquilo que ambientalmente ou que socialmente é melhor. E, portanto, enfim, fiz este comentário só para dizer que há um bom exemplo mais fácil de comunicar, mas para todas as áreas nós temos que arranjar maneiras de comunicar bem e também dar um sinal de otimismo, porque acho que faz parte, não é, da nossa maneira de ser. Muito obrigado. Passo a palavra à Angela, então, que tinha pedido a palavra. Não, muito sinteticamente, tem a ver com o seguinte. Há 30 anos parecia que o urbano era o oposto do rural, digamos assim. E, portanto, hoje, o que é que, e isto também é muito dirigido ao Sá Fernandes, o que aconteceu nos últimos 15 anos, 20 anos, efetivamente trazer o campo para a cidade, de certo modo. Não é só o alargamento dos espaços verdes, mas, por exemplo, a questão das hortas, a questão da vinha junto ao aeroporto, a questão, agora, e eu gostava que explicasse melhor, a questão das árvores de fruto em Monsanto. Portanto, há aqui a separação entre o urbano, tal como era entendido há uns 30 anos, e o rural, parece-me que há aqui uma mudança de paradigmas. Por outro lado, também tudo isto tem um problema, que é o problema da água. E por exemplo, este novo parque jardim mais sustentável, portanto, um comprado biodiverso que exige menos água e que é mais sustentável, também é uma tentativa, penso eu, de responder ao problema da água, porque também os espaços verdes só por si também têm imensa necessidade de água. E, portanto, não sei se o Sá Fernandes, ou naturalmente qualquer um dos outros, queriam comentar esta questão entre a concepção do urbano e do rural e se não há aqui uma mudança de paradigma do urbano em curso. Não sei se José Sá Fernandes quer responder. Eu posso responder, não quero monopolizar isto, vou ser o mais breve possível. Começando pela água, de facto o problema da água é um problema gravíssimo, principalmente no país, e de facto aí temos de ter alternativas. Nós em Lisboa vamos reutilizar a água para regar e para lavar ruas, não faz sentido estarmos a lavar ruas com água potável, e este sistema está a avançar e daqui a mais 3 anos ninguém vai lavar ruas com água potável, e estamos a aproveitar também águas nascentes, quer dizer, a água de Canessas vai voltar a Lisboa para estes efeitos, regar e para lavar, até porque provavelmente, enfim, não tenho a certeza absoluta, mas tudo indica que nós temos que lavar mais vezes as ruas, até para baixarmos a temperatura e, portanto, provavelmente, e isso então faremos então com água, com recursos, como dizia o Francisco, o problema dos recursos é absolutamente essencial, a maneira como é que a gente vai gerir esse recurso, onde também deve estar implícito na gestão do recurso a paragem a redução, não é? O gastar menos, o arranjar, por exemplo, plantações, como estes prados biodiversos, que precisam de quase água nenhuma, não é? No fundo, e irmos ao encontro das estações. É bom que nós, na nossa rua, saibamos em que estação estamos. E isso, pelas quedas das folhas, ou porque aparecem flores, isso também é uma coisa que é agradável para percebermos e que também ambientalmente é muito forte. Em relação a isto do rural e da cidade, bem, também não tenhamos ilusões, não é? O que tem que haver, do meu ponto de vista, é um muito melhor ordenamento do território, tem que haver uma ligação do território, mesmo do urbano, com o rural. Portanto, é impossível nós pensarmos que em Lisboa vamos ter
agricultura suficiente para nos alimentar, aquela agricultura das hortas que se faz, e do pomar. O pomar vai ser um pomar em Monsanto, vai ser importante, nomeadamente para as instituições de solidariedade social que têm dificuldade de obter frescos, nomeadamente fruta, e, portanto, essa serve para isso. Ainda são ali algumas boas toneladas que nós daqui a uns anos, plantamos agora, vamos ter para o ano, e também com a ajuda ali dos presos da cadeia de Monsanto, e, portanto, são projetos bons. Mas a grande conquista, não é bem conquista, a grande ambição é, de facto, nós temos continuidade do urbano, e nós, neste momento, em Lisboa, temos tudo à porta da cidade de Lisboa, mas nós não vivemos sozinhos. Quer dizer, Lisboa deixámos a Loures. Loures vai ter um projeto ótimo junto ao Rio e junto ao Rio Trancão, mas depois temos que entrar por Amadora dentro, temos que entrar pela Odivelas, temos que entrar por Oeiras e mesmo pelo outro lado do Rio. Quer dizer, é impensável, nós ainda não temos resolvido o problema, falando agora até de mobilidade, como é que nós não podemos ir de barco de Lisboa para a Trafaria e não temos ali um meio elétrico, um pequeno elétrico, coisa que nos leva até às praias e andamos para aí todos de carro para ir para a praia da Costa da Caparica. Quer dizer, não faz sentido nenhum, é mais rápido, é ambientalmente melhor, é mais familiar até, se tivéssemos esta hipótese, não é? Mais barcos para a Trafaria, agora ainda vêm os elétricos, ainda por cima, e depois talvez um pequeno comboio, como já existia antigamente na praia, mas que nos leva da Trafaria até às praias todas. Constante e que não fosse poluente e tal. E, portanto, isso temos que unir, de facto. Há ideias fortíssimas sobre esta matéria, que fala-se muito da infraestrutura verde, mas a infraestrutura verde é exatamente isto. É juntarmos essa ruralidade que se fala, não é bem uma ruralidade, mas é esta coisa de interligação da cidade e do que nos rodeia, não é? E do que nos rodeia pouco rodeia aos outros, para concebermos o ordenamento do território num conjunto. Porque se pensam, e os autarcas têm muito essa tendência, se pensam que nós devemos só falar do nosso conceito, fazem mal. Eu tenho tentado, enfim, que quando se fala da infraestrutura verde da cidade de Lisboa, se fala da região. Não é? E porque é a região que depois também nos pode abastecer. Quer dizer, e acho que Lisboa deve interferir mesmo em soluções dos outros sítios, porque Loures tem uma várzea muito fértil, há o Oeste, por exemplo, falar de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, e não falar de Alenquer, ou de Torres Vedras, ou do Cadaval, como é aqui mesmo ao lado, não se fala porque não faz parte da área metropolitana. Portanto, toda esta concepção tem que mudar, e tem que mudar exatamente pelo que o José Leitão disse, não é por departamentos estanques, nem por não sei o quê, para ter uma visão alargada do que é uma região, o que é um país. O país é muito pequeno, para nós não pensarmos alargadamente. E Lisboa deve dar o exemplo nessa matéria. E pelo menos no ano da Capital Verde tentou explicar o que é que se passava em Bragança, ou dar os bons exemplos. Não é? Portanto, essa interligação do país, que é muito pequeno, é muito biodiverso, deve ter este ordenamento que as pessoas entendem, porque as pessoas acabam por entender. Tem é que se tomar as medidas em conjunto e não olhar para o umbigo de cada concelho per si. Portanto, esta junção da ruralidade que o Zé Leitão estava a falar com a cidade tem a ver exatamente com este. Aliás, é uma lógica que eu acho que tem esse... vai ter esse futuro, vai ter também obrigatoriamente esse futuro, até por aquilo que o Francisco falou. Nós arriscamos a ter... nós que ainda temos um país muito biodiverso, somos dos países, em termos de tamanho e de biodiversidade, de excelência. Quer dizer, nós percebemos, vamos do Algarve atrás dos montes, e é absolutamente mágico a biodiversidade que Portugal tem. Mas também é terrífico vermos as asneiras que se passam em mata destes sítios. E, portanto, mas só em conjunto e percebendo como é que vamos ordenar isto, é que nós conseguimos chegar lá, que passa muito, de facto, pela mobilidade, passa muito por este contínuo, que o Gonçalo Ribeiro, que eles falavam muito, o contínuo natural, para percebermos que temos que passar mais largo. É um bocado como a interdisciplinaridade, mas aqui tem a ver com a interregião. Quer dizer, nós temos que... Não acreditem que um autarca de Lisboa tem que falar do resto, porque senão não está a perceber bem a interdisciplinaridade da região e como é que isto se pode resolver, não é? E dizer mesmo
que, pá, cuidado com essa construção que se está a fazer em Oeiras, que isso vai ser um horror para uma data de pessoas. Quer dizer, este egoísmo autárquico também tem que começar a ceder às vontades das populações, que muitas vezes são apanhadas desprevenidos. Quer dizer, se eu faço uma urbanização gigante à entrada de Lisboa, muito embora não seja no meu concelho, vai trazer problemas gravíssimos a muita gente. E, portanto, este tipo de discussão interregional é absolutamente fundamental no futuro. Eu vou-vos dar um bom exemplo, que foi feito ao fim de 40 anos. O Paço Único é um exemplo absolutamente extraordinário de como é que, ao fim de 40 anos, nós conseguimos unir a área metropolitana toda apenas com um passo e, ainda por cima, mais barato e que permite uma melhor mobilidade de pessoas. Mas vejam bem a contradição, nós conseguimos isso, foi um feito absolutamente extraordinário. Muito se deve até ao Presidente Medina, essa matéria, ao Governo, mas houve aqui uma grande responsabilidade aqui do Presidente da Câmara de Lisboa. Mas vejam o que é que aconteceu durante a pandemia. Esta grande vitória que foi termos um passo social, agora temos com grandes dificuldades que as pessoas andem no transporte público, porque têm medo, com receio, etc. E, portanto, uma grande medida não teve a grande eficácia. Teve logo ao princípio, foi absolutamente extraordinário, mas agora estamos com um problema, que espero que a gente solucione, que acabe por ser solucionado com o fim da pandemia. Portanto, acho que sim, tem que haver esta interconexão. Já expliquei o pomar, acho que se deve ter mais exemplos destes. Eu vou dar outro exemplo também muito engraçado. Nós agora temos ovelhas na cidade. E toda a gente diz que deve haver cabras chapadoras, ovelhas não sei o quê, cavalos garranos a limpar as ervas, etc. E acho tudo ótimas ideias. Mas Lisboa também tinha essa obrigação. Era ter aqui um sistema que fosse útil, é um live, portanto é apoiado pela comunidade, mas que desse aquilo que a pecada Sara dissesse, fosse fácil de explicar. Quer dizer, tem sido um encanto ver os miúdos, ou as pessoas que passeiam ali, ainda não organizámos nada para as escolas, mas que passeiam ali pelo Parque da Bela Vista e olharem para as ovelhas. Não é? Bem, as ovelhas que estão todas contentes, porque aquilo é um petisco para elas, é gourmet, porque aquilo é um pasto biodiverso e elas saem, agora já tem lá um ovil, elas começam a dormir, a partir da manhã começam lá a dormir durante 14 dias, isso é um projeto piloto. Mas elas estão encantadas, têm ali uma coisa gourmet do melhor chefe que existe. E vê-se elas, que estão mesmo contentes, elas já sabem, e quando saltam da caminhonete, que agora têm 20 de carrinha, não é? Têm 20 de autocarro, elas vêm, os animais devem ter qualquer coisa que já pressentem que vão para o petisco, não é? Mas isto tem um efeito, e tem sido engraçado, depois como é que a comunicação social liga umas coisas e não liga as outras. Isto é um sucesso, mas tem uma grande vertente pedagógica. Bom, acho que já falei muito. Mas respondi então, acho eu. Obrigado. Eu pergunto a Francisco Ferreira se quer reagir às outras intervenções. Vamos lá ver, eu acho que realmente elas foram bastante complementares. Eu acho que há aqui uma visão muito prática e eu diria que em linha com aquilo que nós achamos que deve ser realmente a criatividade, a inovação no caso de Lisboa. Só falta termos o queijo de Lisboa em vez do queijo de azeitão, mas portanto... Desculpe interromper, mas é só para uma informação. O queijo de azeitão nasceu em Lisboa. Quer dizer... Mas estou a dar essa informação. Só para dar essa informação. A Quinta da Granja, ali em Benfica, onde agora nós temos um parque hortícola, a quinta que era privada, é de onde veio o queijo. As primeiras ovelhas para fazer queijo vieram dali, depois é que foram para o azeitão. Só uma pequena informação, uma parte... mas foi aqui, estando eu em Palmela, foi aqui a vegetação desta zona que permitiu fazer a diferença, porque a relva de Lisboa e da Quinta da Granja não conseguiam essa qualidade. Mas quer dizer, voltando um bocadinho atrás, eu acho que realmente nós precisamos, nós temos grandes desafios, acima de tudo, nas cidades. O José Leitão falava que, quer dizer, eu já não tenho a diferença entre o rural e o urbano, e não tenho, quer dizer, a paisagem é praticamente toda humanizada, apesar
de efetivamente, como o Sá Fernandes também dizia, Portugal ser aqui um requinte de biodiversidade em comparação com o resto da Europa. À custa do nosso atraso no desenvolvimento, nós temos paisagens únicas que os outros países não têm do ponto de vista da nossa biodiversidade. E portanto, nós temos tudo na mão para conseguirmos ser mais resilientes e melhorarmos a nossa qualidade de vida e garantir realmente essa passagem de testemunho para as próximas gerações. Agora, há aqui uma questão que me parece fundamental, é que se há uma responsabilidade individual, há muito uma responsabilidade coletiva. E essa responsabilidade coletiva exige decisões que nós sabemos que deveriam ser tomadas, que são difíceis, onde se perdem votos, mas que são cruciais. Falávamos do aeroporto, falávamos com as implicações todas que eu tenho em termos de ruído, mas se falamos do aeroporto, falamos do turismo. Então, mas que turismo é este em que as pessoas fazem milhares de quilómetros a poluir para passar um fim de semana? Quer dizer, ao menos passem uma semana, ao menos percebam a cultura, a região, a paisagem, vivam a cidade para onde vão. Portanto, há aqui também há aqui uma mudança de paradigma individual, mas também há uma responsabilidade política muito forte em escolhermos o que é que nós queremos para o futuro. Portanto, há aqui também uma dimensão, sem dúvida, de educação que a Sara falou, que é fundamental para esta mudança de paradigma, independentemente da idade. Devolvo a palavra à Sara Borges, não sei se quer reagir a algumas das interpelações e dos comentários que aqui foram feitos. Eu se calhar ia só reforçar muito que, pelo menos, o trabalho com as escolas demonstra muito, e se calhar voltar a reforçar uma coisa que já disse, que o interesse e a abertura, nomeadamente de quem é mais jovem, para trabalhar as questões ambientais e para até se meter a caminho para participar em manifestações, para fazer um abaixo-assinado, seja com a associação de pais, seja com a escola, etc., para pedir desde a remoção do amianto, mas até à construção do jardim ou da utilização de um espaço público para poder realizar atividades exteriores, eu acho que é das coisas que se vai sendo cada vez mais recorrente no contexto educativo. Contudo, voltar a reforçar aqui, que cruza muito aqui com o que o Francisco estava a dizer, a mudança estrutural e educar para a mudança estrutural implica muitas outras coisas, e nomeadamente, nós costumamos dizer isto, os jovens, eles não são o futuro, eles já são e já estão a fazer a parte deles, não é? Mas parece-me que há toda uma idade, a partir se calhar da minha e para a frente, que se calhar falta-nos ainda aqui alinhar de alguma maneira o que é que pode ser este bem comum, nomeadamente através da criação de uma resposta a esta crise ambiental, seja no âmbito mais local, seja no âmbito mais municipal, acho que falta muito ainda estas duas ligações. Muito obrigado. Não sei se há mais perguntas, vi aqui algumas pessoas a fazer uns gestos, mas não percebi bem se estavam a pedir a palavra ou não. José Osório. O José Osório. Eu gostava de colocar uma questão. Antes de mais, acho que tivemos 3 excelentes oradores. O CRC promoveu uma excelente sessão e a questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a complexidade dos problemas, como dizia em determinada altura Sara Borges, também Sá Fernandes referiu a necessidade de respostas que abordassem vários ângulos, vários aspectos, e, portanto, a necessidade, no fundo, de uma visão holística dos problemas. Eu, em relação a isso, também penso que foi Francisco Ferreira que falou na dificuldade das decisões políticas de fundo, e penso que isso tem a ver com a necessidade de todos nós darmos prioridade a alguns valores importantes que deviam, de alguma forma, ordenar as respostas, ordenar as políticas, e que penso
que devem passar por um conjunto de vetores principais de resposta. Por exemplo, Francisco Ferreira mostrou-nos aquilo que se tem chamado o espaço de operação segura em que as sociedades humanas se deveriam conter para que não se continuasse, para tentar de alguma forma conter ou inverter esta marcha de violação daquilo que são as condições de equilíbrio do planeta. Por outro lado, nós sabemos que muitas vezes para resolver problemas ambientais ou para alegar que se está a resolver problemas ambientais, inventa-se soluções, como em determinada altura apareceu no caso da refinaria de Matosinhos, despedimentos de pessoas. Há aqui uma questão de dignidade, de dignidade humana, que deve ser outro vetor prioritário. Portanto, eu estou-me a lembrar concretamente de dois, que é a questão da operação segura. A humanidade deve ter um funcionamento, as sociedades humanas devem conter-se dentro de um espaço chamado de operação segura. A dignidade humana deve ser um vetor importante. Há um aspecto associado a isto, que é a necessidade da cooperação global para se poder desenvolver políticas. Por exemplo, a questão das alterações climáticas exige cooperação global intensa e vários outros problemas, a biodiversidade, quase todos os problemas, ou os problemas mais sérios, exigem essa articulação. E eu acho que a sustentabilidade, se nós queremos fazer um caminho para a sustentabilidade, e vem a propósito lembrar, nós estamos a terminar o ano Laudato Si, e houve uma proposta do Dicastério para o Desenvolvimento da Dignidade Humana, lançou uma proposta de se fazer uma caminhada para a sustentabilidade total, e penso que essa caminhada talvez ganhassem-se definir o que é isso da sustentabilidade total, quais são os vetores principais que deveriam avançar nesse sentido. E eu acho que falta alguma reflexão nesse sentido. Há muito a defesa do fazer, de querermos ser fazedores, e penso que se não se define estes vetores principais, o fazer pode criar contradições, como por exemplo aquela de Matosinhos, que essa parece-me que era mais farsa do que realidade, mas isso é uma opinião que carece de fundamentação talvez, mas de qualquer modo há aqui vetores principais sobre os quais devia haver uma reflexão e uma definição e um caminho para se responder, por exemplo, a esse desafio do que é a caminhada para a sustentabilidade total proposta no âmbito do ano Laudato Si. Muito obrigado. Eu agora juntava aqui várias questões. Primeiro tinha pedido a palavra a Antonieta Gomes, passo-lhe a primeira palavra, depois ainda temos mais uma intervenção. Está bem. Boa tarde a todos. Primeiro é para dizer que tanto o Centro de Reflexão Cristã, né, para esta iniciativa, para agradecer, e temos na agenda este tema muito importante que tem, portanto, faz parte da agenda, né, nacional e até internacional. Agora, eu tenho aqui algumas questões a falar relativamente à crise que o orador, os três foram bons, foram muito bons, apresentações foram excelentes, mas eu tenho uma questão que, relativamente ao orador, que é o Francisco Freire, né, que falou sobre a questão de crises que não estão agregadas naturalmente às consequências da Covid. Quer dizer, que essas crises climáticas, naturalmente mesmo,
as consequências tanto do clima não estão mesmo relacionadas com a Covid, porque já existiam. Agora, eu quero pegar não só da crise da biodiversidade, que afeta muitos países, não só o continente europeu, mas vários continentes do mundo, mas, sobretudo, a questão dos recursos, a crise dos recursos. Bom, a crise dos recursos é um problema muito sério que se para. O que eu queria tanto saber, é bom, há um diagnóstico, há realidade, mas quais são as medidas? Porque aqui não seria medida de um continente, não seria uma medida global, né? No sentido de efetivamente reduzir os efeitos negativos relativamente à questão da crise dos recursos. Porque isso não só tem, depois, pôr em causa sobrevivências humanas e até de serviços, e eu penso que isso é de levar muito em conta. E eu gostaria de saber como, em termos de uma medida global, o que é que se pode apontar neste sentido para minimizar essa questão. Outra questão já se falou, antes, décadas atrás, falava-se muito da urbanização. Agora a terminologia mudou. Eu posso até dizer ruralização. Portanto, estamos agora a assistir, e como já se disse, o aumento das áreas verdes. Há uma política de espaços verdes. Naturalmente, as autarquias são também os dos principais, né, agentes que aplicam essa política, e eu gostaria também de saber até que ponto essa política de aumento de espaços verdes, aumentar a área rural, vem ter um efeito positivo nessa questão da crise climática e das mudanças climáticas. Portanto, eu gostaria também de ter assim uma pequena abordagem relativamente a isso, né? Porque evidentemente que estudos devem ter sido feitos e a base desses estudos entendeu-se que é muito bom, é pertinente fazer a política de espaços verdes, hortas, enfim. E é preciso nós sabermos então até que ponto, eu pelo menos gostaria de saber até que ponto isso pode contrabalançar os efeitos negativos das mudanças climáticas, sobretudo no que toca às variações da temperatura, que isso que agora se assiste muito. Há estações onde você vê 2 estações ou 3 estações, as temperaturas a mudarem, é frio, é muito frio, depois é muito quente, não sei o que mais, etc. Eu penso que tudo isso tem a ver com o que está sendo feito, né? E eu gostaria de saber, ter uma abordagem sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, Inês Espada Vieira. Muito obrigada. Obrigada a todos. A minha pergunta é para os três e é muito rápida. Interessa-me muito este tema da relação entre a política e aquilo que a política pode fazer com a educação. E a educação às vezes é realmente tocar em coisas muito prosaicas e muito pequenas. E a questão que eu punho é que gostaria de vos ouvir partilhar um exemplo de boas práticas desta relação entre a educação e a política, e também um exemplo daquilo que pensam que poderia ser melhorado. E, portanto, estou a pensar na educação desde os níveis mais baixos de ensino até à universidade. Portanto, queria um exemplo destas duas coisas. Muito obrigada. Obrigado. Portanto, juntando todas estas perguntas, pedia aos intervenientes para responderem, começando por José Sá Fernandes. As perguntas que são mais relevantes. Muito bem, eu vou tentar aqui responder. Eu até eu já tinha que sair às 7, mas ainda estou aqui com muito gosto. Desculpem lá que eu não consigo fechar esta coisa que é nova. Bom, é evidente que não há uma solução só, quer dizer, para esta pergunta que foi feita sobre como é que nós podemos ter uma ação conjunta para melhorar o mundo face aos problemas
que o Francisco falou, os recursos, a crise dos recursos. Eu acho que há 3 palavras-chave, aliás, que nos devem dizer todas muito, não é? Um é a partilha. É absoluta, quer dizer, nós só conseguimos resolver estes problemas ambientais se partilharmos. Por isso é que defendemos que deve haver o transporte coletivo, que é uma partilha, e não deve haver, e tentar utilizarmos menos o transporte individual, que a partilha do carro, a partilha da bicicleta, a partilha da trotinete é outra maneira, e quem diz isto diz a partilha também dos próprios resíduos, separarmos o lixo, percebemos que se separarmos como deve ser, essa partilha, alguns resíduos que servem para outras coisas, não é? Mas, por exemplo, agora em Lisboa, acho que é dia 17, vou abrir ali uma coisa muito engraçada que a Sara Juque falou, mas tem que ser mais estendida, tem que ser muito mais vezes, é um bom exemplo, que se vai chamar RIPAS, que é a utilização do desperdício de madeira para fazer móveis, para fazer... Eu acho que é uma atividade que pode ser muito... Quer dizer, estou cheio de esperança. Nós às vezes temos desilusões terríveis quando temos uma ideia, quando nós... Mas é uma experiência. Que era um fundo que já existe, que eram os repair cafés que foram há bocado falados, tem a ver com isso, mas acho que devia haver quase em todos os bairros, não é? Devia haver esse tipo de experiência, porque eu acho que é muito apelativa para isso. Isso é partilhar também, não é? Partilhar conhecimento, trocar, juntar. Portanto, eu acho que para estes grandes problemas, um é partilha, outro é a comunidade. Porque nós, através que no fundo também deixa de ser partilha. Eu vou-vos dar um exemplo que está agora, que vai dar também, eu acho que nos próximos 10 anos isto vai ser na parte urbana, noutros setores, agrícolas, etc., que é o problema da comunidade energética. Nós, com esta coisa dos painéis solares e do autoconsumo, nós conseguimos, a Câmara já vai fazer isso, e isso vai nos permitir em 2030, de facto, nós temos uma grande performance, bem, Lisboa, e quem diz Lisboa, diz outras cidades, estão a fazer o mesmo. Eu, por exemplo, no meu telhado, eu que sou a Câmara, que tem, enfim, poder económico, no telhado ter uma série de painéis solares, ou num terreno, utilizar essa sua energia que produz para o autoconsumo dos seus edifícios, mas a que sobrar, dar ao vizinho, partilhar com o prédio ao lado. Que provavelmente, se calhar, até pode ser um bairro social, e, portanto, no fundo, esse tipo de comunidade, esse tipo de partilha, vai-nos permitir, eu julgo que é mesmo assim, é com a partilha, de fazer comunidade, de distribuir o recurso, eu acho que é uma das soluções do futuro. E em relação à biodiversidade é a mesma coisa. Quer dizer, quando nós percebemos que, há bocado o Francisco disse, bom, nós temos um país muito biodiverso, e dizemos todos, muito biodiverso, mas nós estamos em alto risco, não é? Porque estamos a ter monoculturas. Vejam bem que só agora é que nós percebemos no país todo, e vamos ter medidas exemplares, pelo que eu percebi, enfim, para já estar no papel, em relação à floresta. As pessoas já perceberam, aliás, a própria palavra floresta quer dizer várias árvores. Nunca quis dizer uma monocultura, não é? E isso, só agora é que nós estamos a ter planos de ordenamento do território onde não há grandes extensões de monocultura. E já devíamos estar a antecipar, em relação ao olival superintensivo que existe agora no país, e o amendoal superintensivo, a quantidade de biodiversidade que se está a perder é inacreditável. A erosão do solo que já se está a acendir é absolutamente inacreditável. Se nós temos a experiência da monocultura do eucalipto, já devíamos estar a perceber, a antecipar esse problema. Pode haver superintensivo, não é na extensão que hoje existe. Porque isso também é uma questão de não estarmos a partilhar. E, portanto, eu tenho, acho que é pela comunidade, pela partilha, e por só querermos aquilo que podemos, não é? E podemos escolher, é que eu acho, darmos às pessoas todas a oportunidade de escolher, eu acho que é grande, é isso que faz acreditar no futuro. Não só em Portugal, como em todos os continentes, não é? Porque aquela modo como nós abordamos alguns problemas mundiais, que já foram também aqui citados pelo Francisco, da fome, da pobreza energética, etc., só se consegue combater se nós partilharmos recursos e fizermos comunidade, seja local, pode começar muito pelo local, pode começar muito pela escola. Eu já percebi que aqui a Sara
percebe muito desta matéria, e ainda bem, e então lhe faço um desafio. Vejam bem este desafio que eu vou fazer, que dá para todos. Nós tivemos uma ideia, que me parece boa, que foi transformar um edifício que existe no Jardim da Estrela numa biblioteca ambiental. Ou seja, um edifício para a comunidade, para as discussões ambientais. Sem sabermos nós o que é que interessa hoje à comunidade. O que é que interessa hoje às pessoas nós termos uma biblioteca tradicional, uma tecnológica? Bom, então estamos a abrir a discussão, o que é que acham? O que é que acham? O que é que acham que essa biblioteca devia ser? Porque uma biblioteca não tem que ser necessariamente só livros, tem que ser conhecimento, tem que ser experiência. E, portanto, estamos a abrir agora uma discussão, vou pedir o telefone da Sara para ela participar nesta discussão. O que é que acham que deve ser a biblioteca? Ou outros, o que é que acham que deve ser esta biblioteca? É um jardim muito concorrido, com muita gente, com todas as idades, quer dizer, desde manhã até à noite é crianças, é mais idosos, etc. O que é que deveria ser esta biblioteca? A biblioteca é impossível, porque vai ser num edifício que está a ser agora todo restaurado, de madeira, ecologicamente espetacular, num sítio muito concorrido, num jardim, não sei se sabe, foi o primeiro jardim de Lisboa, jardim público, e portanto esse é um desafio, e pode ser um bom exemplo. Então, concluindo, partilha, comunidade, acho que são os exemplos em todas as matérias ambientais que nós conseguimos salvar aquilo que está em risco, incluindo a biodiversidade. Eu dei um bom exemplo, foi este do futuro da escola. Acho que é um bom exemplo também. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Francisco Ferreira. De uma forma muito breve, porque eu também já estou com o Sá Fernandes, o limite era às 7 e já são 7h30, isto é sempre complicado. Respondendo à Antonieta, eu acho que nós temos vários problemas em relação aos recursos. O principal problema, ou melhor, não é o principal, temos vários problemas. O primeiro é que sobre-exploramos os recursos e, portanto, a natureza também agora nos dá menos do que deveria dar. Não é? Quer dizer, se vocês pensarem numa população de peixes, num cardume, num estoque de peixe, quer dizer, se eu já tirei muito daqueles que garantiam a reprodução do cardume, agora já é mais difícil ir lá buscar. Portanto, e quem diz isto nos oceanos, diz isto na agricultura, diz isto, ou seja, eu cada vez preciso de uma... tenho mais pessoas a lidar com uma menor capacidade de regeneração dos recursos. E depois tenho um problema enorme, que é o desperdício de recursos. E realmente aí é que é, se vocês forem olhar o ciclo todo, desde a apanha do alimento até ao consumo, quer dizer, eu tenho ali várias fases em que perco uma percentagem muito grande, porque passou a data de validade, porque não consegui armazenar bem, porque não precisei, não ficou mais tempo no frigorífico e não devia ter estado, quer dizer, pronto. Há aqui um desperdício alimentar, e não só alimentar, quer dizer, eu faço telemóveis para não durarem muito, que é para as pessoas irem comprar o próximo telemóvel. Portanto, todo este uso dos recursos é muito complicado. Agora, também há uma outra questão muito importante, é que eu tenho os recursos muito mal distribuídos. E, portanto, a distribuição dos recursos é um elemento absolutamente fundamental quando eu falo desta questão. Mas a crise dos recursos é efetivamente a principal, e essa, eu digo, verdadeiramente a crise do clima e a crise da biodiversidade conseguirão ser ultrapassadas se eu utilizar menos recursos. Portanto, se eu fizer uma boa utilização, se eu tiver uma boa escolha dos recursos e se eu utilizar menos recursos. Depois a questão também de ter quase uma ruralização. Bem, era bom que assim fosse. Umas árvores em Lisboa melhoram, tornam a vivência mais agradável, mas não conseguem combater as alterações climáticas, não são suficientes. Precisamos de uma escala muito maior
para realmente conseguir lidar com a questão do aquecimento global. E no que respeita à questão da Inês, boas práticas entre a política e a educação. Bem, eu acho que eu faço nas minhas aulas várias vezes e também em várias sessões que a Zero dinamiza, que é precisamente fazer educação usando a política, ou seja, é acima de tudo, dando, como aliás o Sá Fernandes dizia há bocado, que é, nós temos informação, a informação científica é vital, eu tenho que olhar para a informação e ter que ter informação para decidir. E é precisamente através de eu dar essa informação, de eu explicar essa informação, que eu consigo educar, porque são as decisões políticas que vão sendo tomadas, mesmo que ficticiamente, que nos ajudam a pensar e que nos ajudam a fazer as melhores escolhas. E eu ficava por aqui para não ainda não ficarmos com mais tempo de conferência, e presumo que passa a Sara, talvez, não? Muito obrigado. Passo então a palavra à Sara Borges. Então, eu vou também tentar ser muito rápida. Eu vou só dizer que na intervenção do José Osório sobre a questão da complexidade e como é que se pode trabalhar aqui a questão da complexidade, e talvez na área educativa, nomeadamente a nível das competências, há uma competência que é essencial cada vez mais, e que já o Edgar Morin em 2020, em 2000, falava da necessidade de educar para a incerteza, e então claramente hoje em dia, para se falar e se abordar a complexidade, é necessário ter-se aqui uma competência de adaptabilidade face ao que é a informação, mas também face ao que é a realidade, não é? Ou seja, pegando aqui na questão mesmo da gestão de risco, etc., esta necessidade de se conseguir trabalhar isto nos processos educativos é importante. E depois, se calhar, estando aqui para a pergunta mais de política e educação, a questão principal, e cruzar aqui um bocado com o que o Francisco dizia, juntar política e educação tem sempre a ver com o modo, ou seja, com o processo como se faz. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a experiência dos comboios de bicicletas em Lisboa ou noutras autarquias tem muito a ver com uma mobilização de uma necessidade que envolve a comunidade, às vezes ciclo-oficinas locais, as famílias e a escola, e criam uma resposta. E é uma resposta política, que em si também é uma ferramenta de sensibilização e é uma ferramenta de transformação de comportamento. Por exemplo, eu acho que é um exemplo interessantíssimo, porque tendemos a ver a política quase como uma atividade de incidência política ou de lobby. Não, a política também se faz, por exemplo, na construção de uma política escolar da minha escola, em que, através do comboio de bicicletas, por exemplo, eu tenho aqui, parece-me uma ótima boa prática. Também deixo uma boa prática num agrupamento de escolas com que costumamos trabalhar no Algarve, que é o agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, e eles, basicamente, através de uma prática de escola democrática, construíram assembleias escolares em que definiram um projeto de sustentabilidade, e neste momento têm não só um repair café de bicicletas, têm, mesmo durante a pandemia, instalaram mecanismos que reduziram, ou seja, instalaram mais torneiras e sabão na entrada, em vez de ser os gels e não sei o quê, para tentarem garantir estes processos todos, e têm uma ligação muito grande a outros parceiros, à universidade, ou seja, às universidades, à Universidade Local em Faro, às associações locais e à Câmara Municipal. Ou seja, fazer política muitas vezes é o processo em si de mobilização, ação participativa e envolvimento comunitário, através da escola, seja qual for a temática, diria eu. Bem, eu vou aproveitar para me despedir, agradecendo muito a todos e até breve. E depois, Sara, vou pedir depois a participação naquela que acabei de fazer da Biblioteca da Estrela. E muito obrigado e peço desculpa. Tinha dito ao Zé Leitão que às 7 horas saía, tenho mesmo aqui um compromisso, peço desculpa. Já agora também dou infusão, amanhã vou ser vacinado, estou todo contente. Adeus e até breve. Adeus, até breve. Nós acabamos por aqui, penso que a sessão correu muito bem, penso que o essencial já está dito. Mas se bem que seja uma conversa que obviamente teremos que continuar em muitos outros fóruns, há muito a discutir sobre estas questões,
mas foi uma boa sessão e agradeço a todos os intervenientes e a todos os participantes e, por mim, encerro este colóquio. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco, pelo tempo extra. Okay. José Sá Fernandes, obrigada, Sara. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Para a semana, à mesma hora, na quarta-feira, falaremos sobre a economia de Francisco e outros desafios económicos e sociais. Partilhem este nosso link e vejam-nos no Facebook, vamos atualizando as informações. Obrigada a todos. Obrigada.